Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. O ministro do Trabalho, agora nesta semana, o ministro Ronaldo Nogueira, afirmou nesta quarta-feira, ontem, que é preciso alterar a CLT, a legislação trabalhista, norma que regula os direitos dos trabalhadores no país. Além da reforma trabalhista, o governo vai mandar também, até o final do ano, o projeto polêmico da terceirização. Hoje a legislação ela estabelece que é possível você terceirizar a atividade meio, não a atividade fim. E a ideia é ampliar estas possibilidades. E nós iremos perguntar aos nossos debatedores, a partir de agora, quando se trata de flexibilizar a legislação trabalhista e ampliar a terceirização, significa dizer dar maior dinamismo na economia brasileira ou prejudicar ou atacar as conquistas históricas dos trabalhadores? É o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas hoje está na companhia do procurador-chefe no Ministério Público do Trabalho, procurador Marcelo Góes Neves, ele que atua aqui em Santa Catarina. Também recebemos o presidente da Comissão de Direito do Trabalho na OAB, Ramon Carmes. Ainda aqui conosco a advogada Letícia Ferreira, que é assessora jurídica da FACISC, a Federação das Associações Empresariais aqui no estado. E também o empresário Tito Schmidt, que é vice-presidente da Fiesp para a região sudeste aqui, o litoral. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. Conversas Cruzadas, que tem o oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita. Leve para a sua vida. Flexibilizar a CLT. Procurador, no entendimento do senhor, dinamiza a economia ou precariza a condição de trabalho? Boa noite. Bom, esse debate é deveras aprofundado em razão da complexidade do tema que a gente tem pela frente. Eu me sensibilizo um pouco com a situação do empresariado brasileiro, que vivenciou um momento de crescimento econômico no país durante talvez algumas décadas e hoje se vê diante de uma crise sem precedentes, né? Talvez previsível, mas sem precedentes, e quer soluções imediatistas para o problema que se avizinha. Então, vai buscar soluções como flexibilizar os direitos trabalhistas. O problema é que não é apenas uma flexibilização. No meu entender, seria uma redução de direitos. Não vai se flexibilizar para melhorar ou para tornar ele mais dinâmico. Vai apenas, no primeiro momento, restringir. Principalmente através da terceirização. E por que eu falo isso? Porque essa solução já foi pensada para outros países e o resultado, ao meu ver, nunca foi satisfatório. Onde? Exemplo? Estados Unidos, Espanha, Japão, outros países da Europa, Itália, entre vários outros. E esses modelos que vieram de outros países e a gente vai aplicar agora aqui, ou tentar aplicar, ao meu ver, não vai trazer esse resultado positivo de longo prazo que se espera. No mínimo, vai dar um refresco imediato para depois a gente tentar construir outra coisa, outra forma de precarizar, para que o empresariado consiga o alívio que ele sonha que vai conseguir. E eu entendo que ele não vai conseguir dessa forma. Bom, doutora Letícia, no seu entendimento, precariza ou dinamiza a economia? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Acho que a gente fazer um paradoxo de dinamiza, flexibiliza. Eu acho que as relações de trabalho, ela já tem uma alteração natural ao longo desses anos. A terceirização, ela já existe há muito tempo. A gente tem um retrospecto de mais de 45 anos, já existe trabalhos que são terceirizados. O que tem uma necessidade, a gente tem uma CLT antiga e há necessidade de formalizar ou talvez colocar na letra da lei pressupostos que sejam necessários. O doutor estava dizendo sobre casos fora do país. A França, por exemplo, não tem carteira de trabalho assinada. Eles têm um modelo de contrato e aparentemente não temos maiores problemas. A terceirização foi aplicada lá veementemente recente e sem maiores problemas. Então, no Brasil, a gente há uma diferença na relação capital-trabalho que
tem havido mudanças significativas. A figura da terceirização existe não só na atividade meio, mas existe, em alguns casos, na atividade fim, e ela precisa ser, de fato, colocada na letra da lei para a gente poder discutir. Essa é a avaliação. A proposta inicial da lei da terceirização, ela teve mais de 100 emendas antes de ser aprovada na Câmara. E com certeza no Senado também vai haver novas discussões, o que eu acho que é salutar. Então, o texto final é que vai realmente balizar a situação. Então, hoje a gente tem um norte, mas esse norte ainda não é fixado. Tito, onde é que está a demanda maior do setor produtivo nesta área? Boa noite. Boa noite. Olha, nós entendemos de que essa regulamentação, ela precisa vir, e já vem tarde, na nossa forma de ver. O que ocorre é que o setor, ele não tem segurança jurídica, nem os nossos empresários e também nossos trabalhadores, da forma de como se encontram. Então, nós defendemos de que isso seja urgentemente resolvido. O país passa por um dos momentos históricos mais difíceis, pelo qual nós estamos vivendo aí, nesse momento. Eu creio que é muito oportuno, mas tem que ser, como já foi dito pelos meus aqui antecessores, de que isso tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado. Nós acreditamos também que os nossos trabalhadores não podem perder direitos adquiridos, e nós não queremos que isso ocorra. Nós queremos é que haja algo factível e que possa trazer benefícios ao país, benefícios a todos nós. Entendemos que é impossível nós continuarmos com uma legislação de 43. Ela é muito antiga, foi feita lá na época do Getúlio Vargas, e de lá para cá não foi atualizada. Isso, hoje o país vive outro momento, o mundo vive outro momento. Nós temos que estar ligados a essas transformações todas que teve a sociedade, e principalmente na área das comunicações. E essas relações de trabalho, elas criam problemas somente para aqueles empresários que não são corretos. E nós, evidentemente, como em todos os setores da economia, nós temos empresários que não trabalham corretamente. Mas eu creio que é uma pequena minoria. A grande maioria da classe empresarial está buscando continuamente, permanentemente, ter as melhores relações possíveis com o trabalho. Nós não chegaremos a lugar nenhum se não tivermos o trabalho e o capital correndo juntos, para que possamos juntos também buscarmos aí todas as alternativas para todo o país, para o nosso país. É possível um ponto de equilíbrio? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida nenhuma, o assunto que nós tratamos aqui essa noite é muito polêmico, Tivemos uma audiência pública essa semana na OAB que mostrou o quão polêmico pode ser o assunto. Agora, do meu ponto de vista, se é possível um ponto de equilíbrio, sem dúvida nenhuma, mas não com as medidas que buscam implementar nesse momento. Primeiro, não é um momento econômico para se restringir direito do trabalhador. E é o que nós vemos que acontece na prática com as propostas que tramitam no governo. Se busca a solução errada para um problema que é tanto da empresa quanto dos empregados, de toda a população brasileira. Por que eu digo isso? Tem um estudo da Confederação Nacional das Indústrias que foi divulgado em 2014, que mostra que o maior problema do empresário na relação capital-trabalho não seria o custo direto do trabalhador, mas sim a oneração da folha que existe sobre esse serviço. Ou seja, nós estamos tratando aqui de dois pontos distintos. Nós temos que discutir o que é o custo do trabalho e o que é o custo tributário daquele trabalho. Por que o Brasil continua sendo um dos poucos países do mundo que tributa o trabalho desse empregado? Então, nós temos que fazer essa distinção. Se nós fizermos essa distinção, nós vamos ver que a saída para essa crise econômica não parece ser adequada à desregulamentação dos direitos trabalhistas. E por que eu digo desregulamentação? Porque nós falamos muito em flexibilizar, terceirizar, mas nós temos que ter um cuidado quando nós utilizamos a expressão flexibilizar, até que ponto isso é flexibilizar a legislação de trabalho e até que ponto isso desregulamenta a relação de trabalho. A meu ver, isso que se propõe hoje, as propostas de alteração legislativa, são nada mais do que desregulamentação do direito do trabalho. Por quê? Hoje a gente tem acompanhado o discurso sindical, vai na linha de que não se pode admitir o negociado sobre o legislado,
Sem dúvida nenhuma. Isso seria a principal forma de precarização das relações de trabalho, porque hoje nós vivemos uma realidade de que acordos e convenções coletivas só podem ampliar o direito do trabalhador, aquele direito básico legislado. Com a proposta de alteração do artigo 618, isso seria alterado. A própria proposta legislativa diz que direitos poderiam ser suprimidos desde que temporariamente. Então, quem busca enxergar uma outra verdade de que não, o que se busca é a supressão de direitos, está buscando, de repente, a resposta errada para um problema que existe, o problema econômico, é uma realidade das empresas, sem dúvida nenhuma. Bom, seguinte, quando nós falamos em reforma na legislação trabalhista, eu estava anotando aqui alguns pontos, eu queria saber se isso aqui entra. Por exemplo, férias, 13º, redução salarial e FGTS. Entra na mudança? Eventualmente esse debate vai ter que ser tratado, porque primeiro se pega situações em que não é tão evidente que pode ter um prejuízo para o trabalhador, terceirizando, negociando sobre a legislação. Agora, quando isso se mostra insuficiente em tese para quem está do lado empresarial, aí um debate mais aprofundado vem de tratar do 13º, de férias. Então uma coisa leva a outra. Será que essas medidas que se propõem serão suficientes? Eu tenho a convicção de que não serão. A gente não tem uma sistematização que permita que o empresariado tenha um apoio. A legislação tributária é extremamente complexa, a trabalhista também é complexa. Se uma coisa eu vou concordar aqui com todo mundo, acho que isso vai ser unânime, precisamos simplificar e sistematizar melhor o direito para facilitar a operação pelo empresariado e também pela população em geral. Porém, não restringindo esse direito. Apenas sistematizando melhor e facilitando as relações. Um exemplo. Desburocratizando. Como é que isso pode Eu acho assim, já se tenta um pouco em relação ao direito tributário, com Simples, com outras providências. O direito do trabalho acho que deveria ser melhor sistematizado e simplificado, porém sem a restrição de direitos. E quando se trata, por exemplo, do negociado sobre o legislado, se tem a impressão de que a gente vai começar a restringir aqui e ali, sim, e a lei vai sumir. Bem da verdade, vai acontecer duas situações bastante específicas. Uma daquele sindicato mais enfraquecido ou influenciado, que vai diminuir realmente os direitos e não vai compensar de forma adequada. E, por outro lado, vai ter o sindicato muito forte, em que o empresariado vai ter dificuldade de negociar para conseguir a restrição. E aí não vai funcionar da forma como se espera. Bom, você chamou um intervalo comercial e eu fico imaginando também que o mercado, ele também, flexibilizando, ele terá uma força muito grande, né? Porque se você tem aí o pleno emprego, é uma condição de negociar. Agora, se o emprego, se a economia está fraca, aí entramos naquele debate de que, olha, é melhor o emprego precário do que o não emprego. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes voltaremos com este debate. Até já.